Fala galera, meu nome é Vitor Abner, trabalho aqui na Pagar.me e hoje eu vou fazer uma introdução com vocês, uma leve introdução ao tema 3D no browser. Bom, para começar a falar sobre esse tema, eu tenho que introduzir primeiro o WebGL, que é o que está permitindo a gente fazer isso, né, mexer com 3D no browser. E o que que é? O que que é o WebGL? O WebGL nada mais é do que uma API que te permite trabalhar com 3D dentro do browser. Ele vai conseguir processar as suas coisas dentro da GPU, beleza? Ele mostra para você no seu browser através do Canvas, do HTML5, e é isso aí. Bom, mas como a minha talk aqui é sobre 3JS, 3D no browser com 3JS, eu queria mostrar para vocês então por que eu falei de WebGL e não diretamente de 3JS. A diferença básica entre eles, eu abri um link aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que se a gente for trabalhar com WebGL puro, a gente tem um seguinte side effect. Isso aqui é simplesmente para criar um cubo utilizando o WebGL. Uma porrada de coisa, né, desde criar as faces, vértices e assim por diante, para renderizar um simples cubo. O 3JS vem aí para ajudar a gente com isso, né, ele abstrai para a gente um monte de coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu peguei esse próprio exemplozinho aqui do site do 3JS, que é o Box Buffer Geometry, e ele cria pra gente o cubo, abstraindo toda aquela lógica por trás. O meu objetivo com vocês aqui é, primeiro, fazer vocês entenderem esses 4 elementos básicos aqui dentro, que é a iScene, o Renderer, a câmera e o Mesh, para a gente começar a ver como que funciona, primeiramente, o mecanismo desse universo aqui, para trabalhar com ele. A questão é muito simples essa talk, então o assunto aqui é simples. Se você já tem um conhecimento básico, cara, depois eu pretendo fazer uma talk mais complexa, mas para quem não conhece é interessante aí, é uma leve introdução. Então eu deixei já separado aqui, com iScene, câmera, Renderer e Mesh. O que são esses caras? O primeiro elemento, como eu posso explicar a cena para vocês? Game, né? Como você está jogando um jogo, você tem fase 1, fase 2, fase 3, né? E aqui, então, é a mesma coisa. Cena 1, cena 2, cena 3, e dentro de cada cena você tem um agregado de coisas, objeto, iluminação, ação, um monte de coisa acontecendo dentro dessa cena. Então você vai pulando de cena e assim por diante. Então a cena, um agregador de coisas. A câmera, para você conseguir visualizar a sua cena, olhar lá dentro dela, você precisa de uma câmera. Ah, deve. Que fez a risada. Vou ter que fazer o corte, cara. Vai sem corte. Vai sem corte. Tá, beleza. Então, para você olhar dentro da câmera, que até então vai ficar tudo preto, né? Os olhos do jogador, é a câmera que vai conseguir trabalhar isso para você. Então, quando você está jogando ali no Need for Speed Underground, um jogo de corrida, você tem câmera dentro do carro, câmera fora do carro, é esse elemento aí que te permite fazer isso. Os dois próximos passos, o Render e o Mesh, eu vou explicar um pouco mais adiante, mas trazendo um contexto aqui, o Renderer é o cara que vai conseguir pegar esses dois caras, a cena e a câmera, e renderizar lá no seu browser através do Canva. E o Mesh é o objeto 3D em si. Em português seria a malha, mas eu já explico isso para vocês. Esse exemplo aqui, para quem já conhece o 3JS, tem lá na lib deles, lá na parte de exemplos. O meu papel aqui é explicar para vocês como que está acontecendo. Bom, câmera. Vamos criar aqui a nossa câmera, muito simples. New, 3.perspective camera, e aí tem 4 elementos aqui dentro. O primeiro é o FOV, que é o campo de visão, Field of View. E é um pouco complexo de eu explicar para vocês aqui sem entrar em termos matemáticos, mas vamos pensar assim que o campo de visão, quanto mais aberto o ângulo, mais coisas eu consigo enxergar dentro de uma cena. O seguinte side effect acontece quando você aumenta ou diminui. Quando você aumenta, você vai ter uma ilusão de ótica que os objetos na sua frente estão distantes. E quando você está próximo, quando você diminui esse ângulo, parece que os objetos estão chegando mais perto de você. Beleza? Esse é o FOV. Depois eu vou colocar uns links aqui embaixo, explicando matematicamente como isso acontece. E se você tiver curiosidade, vale a pena ver. Uma coisa que eu esqueci de explicar, a câmera em perspectiva. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que tem 3 tipos de câmera. Eu trabalhei com 2, que é a ortográfica e a câmera perspectiva. Eu tenho que achar aqui onde que está falando sobre esses 2 tipos de câmera. Perspectiva e ortográfico. Bom, a perspectiva é a mais próxima do nosso olho, então ela que vai trazer para você a sensação de profundidade, distorção, como você sabe que um objeto está mais longe do outro, é com essa câmera que você trabalha. Já a câmera ortográfica, vamos tentar trazer um exemplo aqui. Quando você está numa rodovia ou um trilho de trem, tem 2 linhas paralelas. Em perspectiva, você vai chegar no horizonte e essas 2 linhas se cruzando lá na frente. Isso não deveria acontecer.
mas tem toda uma ilusão e a perspectiva proporciona isso para você. Em compensação, você consegue saber o que está longe, o que está perto, e esse tipo de coisa. Se você estiver na ortográfico, o que vai acontecer é que essas retas nunca vão se cruzar no horizonte. Então essa é a diferença básica entre as duas. Quando eu utilizei uma e quando eu utilizei outra? Eu trabalhei aqui um tempo, deixa eu só achar aqui a decora aqui. Eu trabalhei um tempo num simulador, e eu não consigo... É que tá gravando a tela e aí fica bem Putz. devagarzinho. Ah, beleza. Mal aí, gente. Ó, tem uma máquina fraca. E quando que eu usei... Essa aqui é uma câmera em perspectiva, então eu queria fazer a visão 3D e a visão 2D olhando de cima para o cara poder construir a planta. Eu vou trazer a visão totalmente de cima aqui. Não consigo, ainda não parece, ainda parece uma visão 2D, uma visão 3D com perspectiva, eu consigo ver as paredes, eu queria ver só as linhas, as bordas de cada item, né? Então, isso seria com uma câmera ortográfica. Eu teria uma visão como se fosse mais ou menos um 2D. Quer ver? Eu vou inserir um item aqui. Então, eu consigo ainda ver uma questão de profundidade no sofá e assim por diante. E numa câmera ortográfica isso não aconteceria. Deixa eu voltar lá no exemplo, que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Aqui, né? A do lado direito é perspectiva e a do lado esquerdo é a ortográfica, né? E essas são as duas diferenças. Melhor você ver qual que você gostaria de utilizar, dependendo do seu tipo de aplicação. Então, beleza? Aqui você tem o ratio, que nada mais é do que a largura dividido pela altura, né? Para você não ter aquele side effect de você abrir no monitor grande, no monitor pequeno e ficar com aquela sensação de esmagamento, esse tipo de coisa. E esses dois itens aqui do lado, que é o near e o far, se eu não me engano, ou ao inverso, acho que é o near, isso, e o far no final, é o quão longe você consegue ver. Dentro geralmente das engines, esse tipo de coisa da library, que é no 3JS, trabalha em termos de unidade. Então você não tem aqui 400 metros, você tem 400 unidades, e na verdade, como que você trabalha com isso? Você quem define. Tem uma convenção na Unity 3D, eles colocam uma unidade é igual a 1 metro, mas é você quem decide. Se você falar que 2 unidades é igual a 1 metro, você vai ter que fazer tudo proporcionalmente depois, beleza? Então eu coloquei aqui que eu consigo chegar até 400 metros na frente e até 1 metro de perto, vamos dizer assim. Coloquei minha câmera na posição Z, 300 distante do ponto zero, do ponto de origem. Então você tem o X, o Y e o Z. Quando você criou aqui no New Camera, no Perspective, ele começa 0, 0, 0, e eu dei Z puxando um pouco para trás. Se você ver aqui como ficou, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Então, se eu der 0, vamos lá fazer o primeiro exemplo aqui. Se eu colocar 0, colocar 100, como que eu salvo aqui? Tá. Eu estou meio que dentro do objeto. Vou sair um pouco dele, saindo um pouco mais, e assim por diante eu vou ficando mais distante. E embaixo, eu criei definitivamente a cena, ok? Poderia ter criado ali embaixo, quando eu vou usar ela, mas está aí como que você cria uma cena com 3JS. E logo em seguida, a texture. A texture você vai dar load, quer ver? Deixa eu ver se dá para ver aqui. A texture, esse GIF é só uma parte, uma das faces do cubo. Então é uma imagem com essas madeiras de lado e com esse negócio na diagonal. E embaixo eu tenho a geometria. Bom, a geometria, para eu poder criar um mesh, lembra que eu falei para vocês do objeto em 3D que vai aparecer? Então uma mesa, uma cadeira e assim por diante. Ela é formada por um material e por uma geometria. Beleza? Então aqui embaixo tem esses dois itens. A geometria e o material. A geometria nada mais é do que eu criei um cubo, né? A gente viu lá no WebGL, no site do Mozilla, criando pra gente uma porrada de coisa, e aqui a gente conseguiu abstrair nessa única linha. O que está acontecendo aqui? 200, 200, 200. Na verdade, isso aqui é um x, y, z. No x eu consigo definir a largura, no y a altura e no z a profundidade. Então, e aí, por trás de tudo isso, ele trabalha para mim o vértice e as faces e dá para você a geometria de um cubo, tá ok? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu ver, eu liberei um link aqui que eu achei, que foi onde eu estudei bastante sobre isso. Então, como que é formado as coisas dentro do 3D? Você começa com vértices, depois edge, arestas, faces, polígonos, surfaces, e aí você já tem definitivamente o seu cubo. É basicamente o que está acontecendo aqui dentro desse carinha aqui. Bom, material.
O material nada mais é do que um conjunto de coisas que irão dar forma, cor, textura para o seu objeto. Então, eu tenho um cubo, até então esse cubo aí está sem nenhum tipo de textura, cor, e aqui eu consigo trabalhar com ele, colocando cor nele, tá ok? E eu estou usando a textura que eu carreguei aqui no Texture Loader, usando esse Create GIF. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um map. Então toda a textura tem um efeito basicamente interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Bump Map. Então quando você trabalha com um map puro, é uma textura simples, uma imagem, e você consegue ter uma imagem em cima de outra imagem para criar uma ilusão de ótica extremamente interessante. Eu não sei se dá para enxergar direito aí. Deixa eu ver se eu não encontro mais aqui. Aí. Aqui no primeiro, o Default Map, é um Default Bump Map, só tem um map, uma textura normal de tijolinhos, e você não consegue enxergar, por exemplo, profundidade. É como se tivesse liso, uma fotografia lisa ali, o cara criou no Paint, esse tipo de coisa. E depois tem um Bump Map, que você consegue colocar cor, profundidade, esse tipo de coisa, trabalhando com um jogo de sombra, e passa uma ilusão de ótica pro cara, achando que parece que, sei lá, tem textura, esse tipo de coisa, vai passar a mão e tá áspero. Então, isso é uma imagem em cima de uma outra imagem fazendo esse jogo. Então, quando você trabalha com essas duas imagens, provavelmente você tem um map, depois você tem um bump map, e assim por diante, e trabalhar com outros tipos de coisas. Depois disso, basicamente, criamos o mesh, que é a nossa malha, você passa para ele a sua geometria, que é o cubo, e depois o material, e aí pronto, está pronto para uso, e você consegue adicionar na cena. Beleza? Então é isso aí, a gente passou pela cena, a câmera e o mesh, e tem o carinha agora, até então, que tá na memória, isso tudo tá rodando na memória, não apareceu nada no browser ainda. O cara que vai ajudar a gente a fazer isso é esse carinha aqui, que é o WebGL Renderer do 3JS, e ele que vai gerar para você um elemento DOM, para o Canvas em si, para você dar um append lá no seu body e conseguir fazer aparecer. Quer ver? Se eu tirar esse cara daqui, se eu tirar esse cara daqui, cliquei no lugar errado, não renderizou nada, porque apesar de estar rodando lá em memória, vamos dizer assim, não consegui colocar, como não dei um append no Canvas, não vai aparecer para mim, pro cara que está no browser. Vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, galera, é que esse é um ponto importante que eu usei, por causa que eu tive alguns problemas de performance. Essa parte aqui do 1 e do 400, eu vi agora, se um objeto está à frente desse cara, ele não é renderizado. Então, faz de conta que você está com um jogo e você está com ele campo aberto, e você tem um 3D, vários 3Ds na sua frente, então os que tiver a 400 metros de distância renderiza, e o que está lá na frente não renderiza. Então isso você consegue poupar cálculos de memória, esse tipo de coisa, e deixar seu jogo mais veloz. Só que é importante, que senão você pode ter leves problemas de performance. E depois tem a função de render, que depois de tudo isso, como vocês estão vendo aqui no exemplo do 3JS, tá tendo toda essa animação acontecendo. E como é que é feito isso? É por frames. Eu utilizo o Request Animation Frame, né? Faço uma requisição aí numa animação de frame, passo a minha função e ele executa, né? Faz um X, adiciono aí 0.005, depois 0.01 e mando renderizar novamente. E aí fica chamando a cada frame, ele fica chamando essa função e dá a sensação para mim aí de que a animação está acontecendo. E realmente está. Essa foi uma talk simples, é isso. Foi bem simples. Eu pretendo fazer uma talk número 2. Na verdade, eu tinha preparado uma talk um pouco mais complexa para trabalhar com raycaster, com clique, colisão e esses negócios um pouco mais complexos. Mas fica uma parte 2, essa aqui fica mais uma parte 1 para introdução. E se vocês quiserem já ter como pode utilizar de uma forma mais pesada, eu tenho essa decora aqui. É um projeto open source meu. E você consegue eu usei o 3JS de forma massiva aqui dentro, então desde renderização assíncrona, então tratamento de objetos em 3D, então eu consegui fazer objetos com, sei lá, 2 megas virar 50k, 40k, tem todo tipo de otimização dentro, dá para trabalhar com isso com 3D no browser. Mas fica para uma próxima talk aí, e é isso aí, valeu!